dos bebês reborn. Dessa vez em Santa Catarina, pessoal, uma mulher tentou vacinar a boneca realista em uma unidade da UBS. Eu fiz um post essa semana condenando o que claramente é uma chaga psicossocial de certos adultos no Brasil. Saber exatamente o que aconteceu com mais esse absurdo, não dá para dar outro nome, absurdo, aí em Santa Catarina. Que história é essa? Pois é, como você comentou, um absurdo. Uma mulher tentou vacinar o bebê reborn. Até para explicar para o pessoal, esse bebê era da filha dela, de 4 anos. E aí ela foi na unidade de saúde, levou a boneca e disse para o pessoal da equipe de saúde que gostaria de vacinar a bebê reborn. Num primeiro momento, até a equipe pensou que ela estivesse falando da própria filha de 4 anos. E aí pediu então a carteira de vacinação. Aí a mãe, no primeiro momento, disse, não, é para bebê mesmo, para bebê reborn. Eu gostaria de fazer uma filmagem e postar nas redes sociais. E aí esse foi o grande tumulto, porque é claro que a equipe disse que no primeiro momento que não, num segundo momento também disse que não, quando a mulher tentou forçar. E aí acabou em briga, porque a mulher ficou incrédula, dizendo que não aceitava isso, que era só pegar uma seringa, fazer uma postagem nas redes sociais só para fazer uma brincadeira e mostrar realmente que o bebê reborn, no caso a boneca da filha dela, então tomando a vacina. Essa noite o Gui chorou muito e acordou de manhã assim, super chorão. Eu não sabia o que fazer. O que eu resolvi fazer? Colocar um desenho para a criança assistir. Foi a alternativa que eu tive. E não é que deu certo, galera. O Gui logo gostou de assistir os desenhos, ficou sentadinho aí, já começou até a bater um soninho, porque ele não dormiu bem a noite toda. Um projeto que proíbe o atendimento a bonecas do tipo bebê reborn no SUS em Minas Gerais. A proposta do deputado Cristiano Caporeso, do PL, surgiu após relatos de solicitações de atendimento a esse tipo de boneca nos serviços públicos de saúde. Febre. Nascer! É uma menina! Olha aqui, gente! Alô, gente! Uma menininha! Os bebês reborn se popularizaram no Brasil nas últimas 2 décadas e voltaram a ganhar visibilidade nacional recentemente. As bonecas hiperrealistas passaram de brinquedos de crianças a objetos de desejo de adultos, que estão dispostos a investir quantias altas em roupinhas, acessórios e até pagam pela experiência de ver o nascimento dessas bonecas em lojas que simulam maternidades. Outro ponto é o modismo. A partir do momento em que uma coisa se torna frequente na mídia social, mais gente se interessa por ela. Por outro lado, o médico considera que várias outras possibilidades podem estar por trás da obsessão pelas bonecas. Sorteio aqui? Isso, há 2 anos, num sorteio que teve aqui nesse encontro também, e eu ganhei esse bebezinho lindo. Estão aqui com o Papai Reborn, qual o nome do senhor? Gabriel. O senhor tem muito... Eu gostei da camiseta aqui, ó, Apaixonados por Reborn. A família toda tá nesse tema. O senhor é um Papai Reborn? Sim. Em que consiste isso aí? Como que começou? Por causa da mulher, né? A mulher gosta e a gente foi no embalo, né? Um projeto de lei que inclui dia dedicado aos bebês reborn no calendário oficial do Rio gera polêmica. A proposta aprovada pela Câmara Municipal ainda depende da sanção do prefeito, que não se manifestou sobre o tema. Os bonecos com traços reais, se tornaram uma verdadeira febre na internet. Na internet, no Brasil inteiro. Os donos dos bebês reborn até muitas vezes acabam criando vínculos afetivos com esses bonecos que parecem mesmo um bebê de verdade. Tem nome e tem até documento. Os relatos simulam comportamentos de crianças reais, como choro e alimentação. O assunto chegou até a Câmara dos Deputados com 4 projetos de lei já apresentados só nesta semana. Com direito a parto, ida ao parquinho e a emergência, os bebês hiperrealistas estão dando o que falar. Um fenômeno que rende likes e polêmicas na internet. Nascer! Depois dos encontros das mães de bebês reborn que viralizaram e da inflação nos preços, eles, que chegam a custar até R$10 mil,
viraram pauta política. No Rio de Janeiro, os vereadores criaram o Dia da Cegonha Reborn. A data, 4 de setembro, foi aprovada com a justificativa de valorizar o trabalho das artesãs que produzem os bonecos com traços reais. Tava desesperada, gente, mas a enfermeira super atenciosa me acalmou. Lá conta que o filho fez um check-up e que os médicos passaram os remédios que ele precisava. Ela ainda dá mamadeira pro bebê. Ele teve que ficar nesse bercinho aqui pra ver se a medicação fazia efeito. Bebê? Sim, mas não é qualquer bebê. É um bebê reborn, um boneco tão realista que até parece de verdade. Filho, ai que neném gostoso, bem no escorregador, meu amor. Tem casos específicos que sim, que cuidam como bebê mesmo, né? Que tem todo um quartinho, elas preparam um quarto, elas têm os acessórios. Dobrinhas nas pernas, veias, boca desenhada, redemoinho no cabelo e até penugem. Até quando vocês continuarão fazendo as suas abominações contra o Senhor? Até quando, ó nação brasileira, vocês continuarão fazendo as coisas que desagradam a Deus? Até quando vocês vão continuar amantes dos prazeres, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus? Até quando vocês vão continuar acreditando nas mentiras do diabo? Até quando, ó nação brasileira? Cada dia que passa, não vejo mais arrependimento em vós, mas direi umas palavras que estão escritas na Bíblia, para que vocês entendam que essas palavras são de Deus e não são palavras de homens. Palavras essas que vocês vão achar duro, mas sendo duro vossos corações, assim também serão essas palavras, para que vocês entendam de uma vez por todas que vocês estão sendo enganados pelas mentiras do diabo, mas mesmo assim amam o diabo e não amam ao Senhor. Existe uma palavra escrita na Bíblia da seguinte maneira: escrito estás em João, capítulo 8, versículo 44 em diante, que diz assim: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é ele próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque vos digo a verdade, não crerdes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não crerdes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutas, porque não sois de Deus. Veja só estas palavras, que são as palavras do próprio Deus, que diz: vos tendes por pai ao diabo. Então, se vocês têm por pai ao diabo, o vosso pai é o diabo e não Deus. Vocês dizem que são nação brasileira cristãs, dizem que são cristãos, dizem que são nação cristã, mas na verdade são filhos do diabo. Maioria de vós são filhos do diabo, porque fazeis a vontade de vosso pai, que desde o princípio foi homicida, assassino, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele, mas sim mentira. E isso vós gosta. Vós gostam da mentira, porque a mentira esconde aquilo que está oculto. Vocês gostam de viver nas trevas, pois odeiam a luz, pois a luz revela a verdade, e a verdade não está em vós, assim também como a verdade não está no diabo. Mas como pode vocês aceitar, tendo vocês por pai o diabo, aquele que foi homicida desde o princípio, aquele que desde o princípio queria destruir vocês? Isso vocês querem, mas não querem estar com o Senhor, aquele que os criou, aquele que deu a vida por vocês, aquele que deu o fôlego da vida por vocês, mas vocês querem aquele que quer destruir vocês.
Ou vocês acham que tendo o Pai por diabo, será ele bonzinho com vós, dando ele as coisas que vocês querem, como carro, dinheiro, fama, todas essas coisas, agradando à vontade dos vossos corações, para simplesmente satisfazer os desejos que vocês querem. Mas me diga, até quando vocês continuarão seguindo esse caminho? O caminho em direção ao abismo. Em direção ao abismo que também será lançado o diabo, pois o diabo será lançado no lago de fogo. Então, tendo vós o diabo por pai, também serão lançados no lago de fogo. Quando vos digo a verdade, vocês não acreditam. Quando digo a verdade para vós, vocês não acreditam, dizem que é mentira, mas preferem acreditar nas mentiras do diabo, que diz: pode pecar à vontade, pode fazer os desejos das carnes, os desejos que vós querem, para simplesmente satisfazer os seus desejos. Isso vós querem. Mas achando vós que o diabo é bonzinho, por deixar vocês ou não atrapalhar vocês em seus desejos, ou simplesmente deixar vocês fazer as suas coisas que vocês querem, como pecar à vontade, se destruir à vontade, se prostituir à vontade, roubar à vontade, matar à vontade, acha mesmo que isso é bom aos olhos do Senhor, sendo vós fazendo isto, sendo maus aos olhos do Senhor? Vocês não escutam as palavras de Deus, não escutam, porque não amam ao Senhor, mas amam ao diabo. E isso está em vós, demonstrações de suas vidas, ou demonstrações dos seus modos de viver, de mostrar em aparências, ou até mesmo em atitudes, mostrando que tendes por pai ao diabo. Por isso não escutam as palavras de Deus, pois não são de Deus, não são nação cristã, mas sim nação que tende por pai ao diabo. Porque a maioria de vós tem por pai ao diabo, mas aqueles que amam ao Senhor, estes serão guardados. São guardados de todos os males que vêm ao mundo, ainda que muitos tendes que perecer para que continuem salvos. Mas vós que sois desagradáveis ao Senhor, vós serão colhidos, vós serão ceifados, vós serão simplesmente destruídos com o diabo, pois o diabo veio para destruir. E se ele veio para destruir, vós também serão destruídos com eles, com os seus anjos, com os seus demônios que caíram do céu. Pois acha mesmo que vós estão a sós neste mundo? Ou acha que o diabo não existe? Pois se vós não acham que o diabo não existe, também acham que Deus não existe. E se não acham que o Senhor existe, no que vocês acreditam? No que vocês acreditam? Se vocês não acreditam nas palavras que estão escritas, nas palavras de Deus, na verdade, e contemplando tudo aquilo que está diante dos seus olhos, que é a criação de toda a terra e tudo o que há. Se contemplando isso, vós não acrediteis no que vocês acreditam. Mas a abominação da vez é trocar a vida por algo que é material, trocando a criação de Deus por aquilo que foi criado pelo homem. Escrito está umas palavras que está escrito em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, que diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Escrito está da seguinte maneira: o Espírito expressamente diz, o Espírito Santo de Deus diz: nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores, e esses espíritos enganadores é o diabo e os seus demônios, e as doutrinas de demônios que
que eles espalham por todo o lugar. Porque vós gostam de ouvir, porque vós amam as palavras que o diabo diz. Agora, da vez é que, tendo vocês a capacidade de se multiplicar sobre toda a terra, o que fazem? Escolhem algo irreal, algo que não tem vida, para colocarem os seus corações, que simplesmente são os bonecos dessa terra. Os bonecos dessa terra, que são feitos de plástico, que são feitos de materiais que o homem usou, das matérias-primas que o Senhor criou para fazer essas abominações, que vocês fazem para vocês adorarem. Assim também como as estátuas, assim também como os bonecos, assim também com todas as coisas sujas que vós fabricam com suas mãos. Mas me diga, até quando vocês continuarão desse modo? Até quando vocês continuarão simplesmente colocando os seus corações nessas coisas, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios? Até quando vocês continuarão ouvindo as palavras do diabo, que diz, é bom, e simplesmente o diabo mascara e vocês aceitam? Até quando vocês continuarão ouvindo as mentiras do diabo? Até quando? Vocês não têm aprendido a lição? O que será mais necessário para aprender? O que será necessário para aprender? Porque muitos abandonaram a fé. Muitos dão ouvido a espíritos enganadores. Muitos se apostataram da fé e também têm as suas mentes cauterizadas, que é a perda de sensibilidade das coisas, que é não tendo mais a sensibilidade de fazer o errado. Tipo, para eles, o que é fazer o errado, tanto faz. Fazer o errado, tanto faz. Matar, tanto faz. Tirar a vida, tanto faz. Pouco importa, pois está cauterizada as suas consciências. Para vocês, todos os caminhos são bons, mas digo a vós que todos os caminhos que vós diz que todos os caminhos levam à vida, todos os caminhos são bons, na verdade, levam à destruição de vós. Escrito está uma palavra em 2 Coríntios, capítulo 11 e versículo 14, que diz: não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E o que significa isso em vosso tempo? Significa que o diabo, sendo Satanás, sendo mau, sendo o destruidor, e muitos de vós o amam, tendo vocês o como pai, vocês veem, não percebem que ele engana, pois quando ele engana, ele torna aquilo que é escuro em luz, pois é o diabo. E tendo o diabo simplesmente transfigurando como anjo de luz, engana a vós com mentiras, usando de simplesmente coisas que são carnais, coisas que simplesmente são padrões deste mundo, coisas que aparentemente são inofensivas, coisas que aparentemente não fazem mal algum, mas na verdade o que está por trás de tudo isso é o próprio mal, que é o próprio Satanás, que transfigurou em anjo de luz para vos distraírem, os distraírem e tirarem o foco do céu. Pois muitos de vós já perderam o foco da vida eterna. Muitos de vós já perderam o foco. Mas até quando vocês continuarão nas trevas? Pois vocês estando nas trevas não conseguem ver a luz, e quando vê a luz se enganam, pois é a luz que o diabo usa, que se transfigurando o diabo em anjo de luz, engana vocês. Mas somente aqueles que conhecem a palavra, conhecendo a palavra, saberão a verdade, saberão que estão sendo enganados, ou saberão discernir o que é de Deus e o que é do diabo. Mas digo a vocês, como vocês podem amar algo criado pelo homem? Como vocês podem amar algo sem vida? Porque o Senhor
criou no princípio. Da seguinte maneira está escrito em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, que diz: Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Da seguinte maneira diz: Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Então foi Deus quem criou o homem. Deu ao homem vida, soprando em seus narizes o fôlego da vida, e tornando o homem em alma vivente, algo vivo, e não algo invivo, pois vocês amam algo que não é vivo, que está diante dos vossos olhos. Até mesmo estátuas se prostram às estátuas, sabendo vós que elas não farão nada para vocês, pois não existe estas divindades que vocês adoram nessas estátuas, e também não existe essas coisas que vocês criaram, para simplesmente preencher um vazio que não será preenchido, pois o espaço que está em vós pertence a Deus, e se pertence a Deus esse espaço, tendes vocês que preencher com Deus, e não com as coisas dessa terra. Mas direi para vós as seguintes palavras que estão escritas em Mateus, capítulo 4, que é sobre a tentação de Jesus, a respeito de como o diabo trabalha, de como o diabo age para enganar, para que vocês percebam que estão sendo enganados. Percebei vós nestas palavras, escutai vós atentamente, que diz: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome, e chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa, e o colocou sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Mas também diz: Mas novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse Jesus: Vai-te, Satanás, porque escrito está: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Está vendo como está escrito? O Espírito conduziu Cristo ao deserto, mas o tentador foi lá. E o diabo, sendo sagaz, usou de suas astúcias para tentar Cristo, que diz assim: Ele disse para Jesus: Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Sabendo o diabo que os homens, muitas das vezes, quer provar o valor para outras pessoas, sabendo o diabo que muitas das vezes o homem quer provar o valor, mostrar para outras pessoas que é alguma coisa, mostrar para outras pessoas que está falando a verdade. Pois muitos homens gostam disso, de provar para os outros, de provar para os outros o seu valor, de provar para os outros que são alguma coisa, mostram-se eficientes diante de muitos para provar alguma coisa. Mas aqui diz que o diabo disse para Cristo: Transforma essas pedras em pães. Mas Cristo Jesus respondeu dizendo: Escrito estás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, sabendo Cristo que sem Deus nada somos, pois
Cristo humilhou a si mesmo, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou. E a pergunta que eu faço é: até quando muitos de vós não se humilhará perante o Senhor? Até quando vocês continuarão com o seu orgulho? Orgulho de se acharem melhores, orgulho de considerarem sempre os melhores que os outros. Pisam em cima dos outros, passam por cima dos outros, não ajudam os outros, mas simplesmente pensam em si mesmos. Mas o diabo o transportou outra vez a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E sabe o que o diabo disse? Para Cristo Jesus, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Está vendo como está escrito? Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Mas Cristo Jesus disse: vai-te, Satanás, porque escrito está: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. O diabo tentou convencer Cristo, mostrando todos os reinos do mundo, pois os reinos do mundo foi dado por vós, pois muitos de vós pecaram e caíram, e quando caíram entregaram para o diabo simplesmente tudo o que foi dado a vocês, mas vocês entregaram de mão beijada. Mas o diabo disse para Cristo: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Assim é o diabo, querendo que vocês o adorem. E o que ele fornece para vocês? Bens materiais, coisas dessa terra. Muitos de vós têm muito dinheiro, tanto dinheiro que dizem: não preciso de Deus, não preciso de Deus. E dizem: quem é esse Jesus? Quem é esse Jesus? Muitos dizem isso, ou até mesmo dizem que não precisam de Cristo, pois simplesmente têm o que eles têm, que é carro, dinheiro, fama, tudo isto. Mas tudo isto, no final, aonde vocês o levará? Será que vocês levarão para a vida eterna? Ou será que vocês levarão para a morte eterna? Ou vocês acham que, sendo vós abomináveis, passarão para a vida eterna, mas na verdade serão lançados no lago de fogo, pois são abomináveis? E se amam os prazeres do mundo, se amam mais os prazeres do mundo do que ao Senhor, então não são dignos do Senhor. Então o vosso galardão será o lago de fogo. Existe outra palavra que diz em Apocalipse capítulo 12, no versículo 9, que diz: e foi precipitado o dragão, a antiga serpente, chamado o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Está vendo como está escrito? O dragão, a antiga serpente. E o que uma serpente é? Uma serpente é sagaz. Ela não chega derrubando tudo, derrubando muros ou até mesmo passando por cima de alguns obstáculos. Mas o que o diabo é? Sagaz, serpente. E o que ele se aproveita é de brechas pequenas, pois uma serpente é pequena, e sendo uma serpente pequena, passará por uma brecha. Então, sendo o diabo uma serpente sagaz, ele usará de astúcias, coisas que a muitos olhos humanos não tem nada a ver, muitas coisas que aos olhos de muitos são boas, e isso ele usará, pois é uma serpente, pois é astuto, e por isso se chama a antiga serpente, porque também estava no Éden. Enganou Eva quando passeava pelo jardim, dizendo: comas da árvore, que certamente não morrerás. Então enganou Eva, e Eva comeu o fruto. Assim então caiu o mundo, caiu simplesmente o homem, com a astúcia do diabo, com palavras de blandícias que muitos gostam de ouvir. E o que são palavras de blandícias? São palavras doces, palavras
como um tapinha nas costas, como muitos dizem, palavras que massageiam o ego, palavras doces que vocês gostam de ouvir. Mas, tendo vós escutado a verdade, qual decisão vocês tomarão? A decisão de recusar a verdade? Ou de pouco caso fazer da verdade? Ou pouco se importar com as palavras, assim como muitos fazem? Mas o que vocês farão? Ou será que será necessário chacoalhar novamente? Ou será necessário um reboliço para que vocês acordem? Ou será necessário muitos copos serem enchidos para simplesmente ser derramado nessa terra para que vocês possam ouvir? A decisão está em suas mãos. Em suas mãos. Se humilhem e serão ouvidos, mas se não se humilharem, serão desprezados e não se achará lugar para vocês. Se Deus falou com você nessa mensagem, ajude-me a espalhar a palavra de Deus. Compartilhe com seus amigos e familiares para que eles tenham a chance de conhecer Cristo Jesus, pois só Ele pode mudar a sua história.